Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Mateus 7. Mateus 7, versículo 24. Está escrito assim: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Senhor, esta é a tua palavra. Nós estamos aqui nesta manhã reunidos mais uma vez como igreja. Queremos que o Senhor tenha total liberdade no nosso meio. Nós já louvamos, Pai, mas agora nós estamos mergulhando um pouco mais na tua palavra, e nós te pedimos para que o teu Espírito não traga apenas conhecimento, Senhor, mas traga a revelação dela, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a Bíblia deixa bem claro aqui, Jesus aponta dois tipos de pessoas: o homem prudente e o homem insensato, que nós podemos chamar como imprudentes também, que é o inverso do prudente, certo? Lá em Salmo 127, versículo 1, está escrito assim: se o Senhor não edificar em vão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Eu estava meditando nesse salmo, e vocês vão entender o que tem a ver esse salmo com o tema do mês. Eu estava meditando sobre esse salmo, e Deus me trouxe uma frase, de que Ele já deu sustento para a gente. Porque quando nós falamos sobre o cristão firmado na rocha, é um cristão que é sustentado, é um cristão que é construído num lugar estável, no lugar onde não se abala. Uma rocha não se abala, tanto é que quando precisa fazer alguma construção que tem alguma rocha, para cavar aquele solo, para cavar aquele lugar, é uma trabalheira. Quem trabalha com construção sabe disso. Então, a rocha não é qualquer lugar. Por isso que Jesus compara a rocha com a areia, porque a areia é instável. A areia, se você colocar qualquer coisa sobre a areia, ainda mais uma areia de praia, que muitas vezes é atingida por ondas, quando as ondas vêm, vai embora. Só que quando você constrói algo numa rocha, numa pedra, aí não, aí é algo que é sustentado. E Deus já providenciou o sustento, irmãos. Esse mês todo, muitos pregadores já falaram sobre isso, e eu gostaria de pincelar aqui, que Deus já deu o sustento. Ele já deu aquilo que é necessário para que a nossa vida seja uma vida firme na presença dEle. Então vamos caminhando aqui. O que é esse sustento? Diga comigo assim: é o fundamento. Mais forte, é o fundamento. Esse sustento é o fundamento. Jesus é o fundamento. Amém? Jesus é o fundamento, Ele é a base. E Jesus é o fundamento que todos precisam, mas é rejeitado por muitos. Lá em Romanos 9, eu não vou ler, mas lá no finalzinho do capítulo, está escrito que Israel foi esse povo que rejeitou a pedra angular. E por causa disso, essa pedra angular serviu como sustento para os que não a rejeitaram. Israel rejeitou, e Deus foi lá e abriu a porta para os gentios, que somos nós, aqueles que não fazem parte do povo de Israel. Mas aí a graça se estendeu por toda a humanidade, porque o povo principal que Deus escolheu rejeitou a pedra angular. Tanto é que quando Jesus veio para este mundo aqui, vocês já sabem da história, quem foi que crucificou Jesus? Foram o próprio povo dele. Foram os próprios judeus, os fariseus, aqueles que tinham inveja de Jesus, que não gostavam de Jesus. Então, Jesus, lá em Romanos 9, é comparado como pedra de tropeço para Israel.
Por quê? Porque Jesus veio e começou a denunciar todos os erros da religiosidade deles. Começou a dizer, a falar tudo que estava errado. Que eles diziam tão santos, tão não sei o quê, mas tudo que eles faziam era pura religiosidade. E aí, Romanos 9 diz que Jesus foi comparado como uma pedra de tropeço para Israel, porque eles o rejeitaram. Irmãos, isso é muito importante para nós, porque Jesus, presta atenção nisso, Jesus para os crentes prudentes é o fundamento, amém? Mas Jesus para os crentes imprudentes é uma pedra de tropeço, porque você vai olhar para Jesus na palavra e você vai se deparar com um monte de pecado seu que você não quer largar, com um monte de pecado que você não quer abandonar. Ou seja, é como se Jesus estivesse aqui. Ele é uma pedra angular. Então, uma pedra não muda de lugar, ele fica no mesmo lugar. E toda vez que você esbarra pela Bíblia, você tropeça nela. Opa, por quê? Porque ela está denunciando aquilo que você não quer deixar por causa da palavra dele. Então, para os que são prudentes, Jesus é a rocha inabalável. Mas para os que rejeitam a Jesus, eu não estou falando de não crentes, eu acredito que todos aqui são cristãos. Pelo que eu conheço aqui de todos aqui já aceitaram Jesus, então a palavra aqui é para os crentes. Para os crentes que rejeitam a Bíblia, rejeitam a Jesus, o verbo vivo, Jesus é uma pedra de tropeço para eles. Porque todas as vezes que eles abrem a Bíblia, eles se deparam com um Jesus que denuncia os erros dele. E aí eles tropeçam toda vez. Eles ouvem uma mensagem aqui e se ofendem. Eles ouvem uma mensagem na internet que denuncia os erros dele, que não quer abandonar, que não quer se consertar, e eles se ofendem. Eles ouvem algum líder, algum pastor, alguém que está acima dele na liderança, chegar para ele e falar: meu filho, você está errado, através da Bíblia. Amém, irmãos? Porque a nossa base é a Bíblia. Se alguém chegar para você e falar, der 1000 conselhos fora da Bíblia, analisa direitinho. O fundamento é a Bíblia. E aí essa pessoa se ofende, é porque ela está tendo Jesus como uma pedra de tropeço. Ah, mas eu já sou cristão há tantos anos, mas se você não muda, se você não é moldado conforme a palavra de Deus, pode ter certeza que Jesus para você vai ser uma pedra de tropeço. Mas eu acredito que todos aqui são prudentes, então vocês estão firmados em Jesus, amém? E o que é rejeitar o fundamento? Irmãos, vou dar aqui algumas características, eu espero que ninguém se encaixe nessas características dos que rejeitam o fundamento. Primeiro, nem olha para a pessoa que está do lado, tá bom? Principalmente vocês que são família. Não abrem a Bíblia quando estão em casa. Deixa aberto no Salmo 23 em cima da televisão, coisa de vó isso, né? Minha avó fazia bastante isso. Ou no Salmo 91. Deixa aberto a Bíblia no Salmo 23, Salmo 91, mas nunca medita. Deixa lá como objeto de decoração. Tem os aplicativos no celular, mas nem quando está com tempo livre abre esses aplicativos para ler, para meditar, para fazer alguma anotação sequer. Essa é a primeira característica de um crente, amém, que rejeita o fundamento. A segunda característica: não prestam atenção na mensagem que é pregada na igreja a qual congregam. Aí pega, até para mim. Por quê? Jesus falou que a palavra lançada é como uma semente. E aí ele começa a falar sobre vários tipos de solos. Vocês já conhecem essa parábola. Uns são solos não sei o quê, outros são jogados no espinho, não sei o quê, não sei o que lá. O que Jesus estava falando em relação a isso? O nosso coração, irmãos. A palavra é lançada, mas se seu solo não for bom, não for fundamentado na rocha, vai entrar aqui e sair por aqui. Você vai sair daqui e não vai lembrar nada do que foi falado. E quantas vezes nós viemos à igreja e durante a semana não lembramos nem o tema do mês, que é falar do mês inteiro. E isso é constrangedor para todos nós, e não apenas para vocês aí que estão me ouvindo, para mim também que estou aqui. Amém? Então fiquem atentos ao que é pregado, porque às vezes Deus lança uma revelação, joga uma palavra aqui que vai mudar a sua vida, e você, meu crente, meu querido distraído, um crente distraído, vai perder a bênção.
A terceira característica dos que rejeitam o fundamento, rejeitam os estudos bíblicos que a igreja oferece. Aqui nós não temos a escola bíblica dominical. É uma tradição de muitas igrejas, glória a Deus, mas na nossa o modelo é outro. Mas tem, o pastor oferece. E aí, ele mesmo diz, né, irmã Valda? Ele mesmo comenta de vez em quando, meu Deus, a igreja tem 100 pessoas, vem 20 para o estudo. Tem algo errado. Por quê? Está sendo oferecido, irmãos, o fundamento para você ser um crente maduro, para você ser um crente firme na palavra de Deus, mas é rejeitado. Então, se você se encaixa nessa característica, que eu acredito que não, em nome de Jesus, a gente vai se corrigindo aqui. A quarta característica, preferem movimentos e emocionalismo sem o confronto da palavra. Irmãos, eu não sou contra você se emocionar. Tanto é que o último evento que tivemos aqui, o Congresso de Louvor, eu me emocionei, eu me prostrei, eu pulei, eu fiz, aconteci, mas quando é um momento sério da palavra, aí é mais sério ainda. Porque se você se emociona, mas seu coração está firme em Deus, vai ter resultados na sua vida. O crente vive de emoção também, irmãos. Deus trabalha nas nossas emoções. Você pode pular, você pode fazer o que você quiser na presença dEle. O que a Bíblia nos ensinou? Que aonde o Espírito Santo de Deus está, ali é liberdade. Você tem o dom de dançar, vá dançar para o Senhor. Você tem o dom de cantar, vá cantar para o Senhor. Você quer dar uns glórias bem alto? Irmãos, a liberdade. Você quer ficar quietinho na sua? Glória a Deus por isso também, não tem problema. Mas que seu coração esteja firme na rocha. Porque se você faz tudo isso sem Bíblia no coração, não vale de nada para Deus. E nem para você mesmo, porque não vai ter mudança. Então, você quer se emocionar na presença de Deus? Você quer participar de movimentos? Fique à vontade, mas esteja com seu coração firme na rocha, que é a palavra de Deus. Porque movimentos passam, mas a palavra de Deus dura para sempre. Irmãos, a gente já tem muito tempo de igreja. Analisa comigo, quantos crentes já não vieram aqui na Shalom, se emocionaram, se quebrantaram, fizeram e aconteceram, mas aí qualquer dificuldade abandonaram Jesus. Ou fica mudando de lugar para lugar sem direção, que nós vamos falar mais sobre isso aqui mais para frente, que o apóstolo Paulo compara como crentes que não amadurecem. Ficam mudando de lugar para lugar sem direção, porque não tem o fundamento no coração. Então, movimento por movimento não muda a nossa vida. O que muda é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então essas foram as 4 características. Os crentes que rejeitam a Bíblia têm os fundamentos como pedra de tropeço, porque confrontam os pecados que eles não querem abandonar. É como se Jesus estivesse atrapalhando os planos da vida pessoal dessa pessoa. Ela aceita Jesus, mas em vez dela entregar tudo a Jesus, todo o coração, ela quer viver do jeito dela. Ela quer viver do jeito dela, sem se moldar à palavra de Deus. E aí ela fica se deparando com Jesus ali. Vem à igreja, aí ouve a palavra. Vai numa célula, ouve a palavra. E sempre sendo confrontada. Essa pessoa vive como se Jesus estivesse atrapalhando os planos dela. É por isso que muitos deixam de seguir Jesus no meio da vida cristã. Porque ela começa a comparar e começa a achar que os planos dela são melhores do que as promessas que tem na palavra de Deus. Então, esse é o fundamento, a base que Deus nos deu, que é o sustento. E aqui também eu gostaria de dizer que Jesus é comparado como o alimento, a palavra é comparada com o alimento. Irmãos, vou dar alguns dados aqui, científicos, olha, estou igual a Sandra. Mas, eu gostaria, vocês vão entender onde eu quero chegar. Vamos falar sobre alimento. O corpo sem alimento, a curto e longo prazo, traz alguns prejuízos. A curto prazo, o corpo esgota as reservas da glicose, que vocês sabem que dão energia para o corpo, que vem do açúcar. Para isso, compensa com as gorduras e é o que leva o corpo à exaustão. A curto prazo também, se você ficar muito tempo sem alimento, cansaço e fraqueza extremos.
tontura e dor de cabeça, irritabilidade, confusão mental e problemas gástricos. A longo prazo, o que acontece? Problemas cardiovasculares, baixa imunidade e alterações metabólicas. E aí uma pessoa que fica muito tempo sem comer, ou tem uma vida desregrada, fica muito tempo sem se alimentar, o que ela deve fazer? Primeiro, deve entrar numa disciplina alimentar. Provavelmente, se você for num médico, e ele vai falar isso para você, você precisa regular seus horários de alimentação. Então, ele precisa comer em horários regulares, precisa ter uma alimentação nutritiva, porque aí não vai adiantar ele voltar a se alimentar e comer de qualquer jeito, comer besteira, comer salgadinho, em vez de comer um arroz e feijão que vai dar sustento para ele. Casos extremos, buscar ajudas profissionais para reposição de nutrientes. Aqui é uma informação a mais aqui. E aí eu estava pesquisando e cheguei numa palavra que se chama inanição. E se tiver alguém aqui da área de medicina, enfermeiro, alguma coisa assim, se eu estiver falando alguma coisa errada, no final da palavra vocês me corrigem, tá? Mas eu cheguei nessa palavra inanição, que é quando o estômago sofre alterações fisiológicas e funcionais por falta de alimentação. Então, quando a pessoa fica muito tempo sem se alimentar, o corpo sofre. O corpo sofre, fica fraco, fica com dor de cabeça a curto prazo. A longo prazo, tudo vai piorando. Ele vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais magro, cada vez sem nutrientes. E Jesus é comparado, em João 6, é comparado com o maná no deserto, que Deus fez descer do céu para o povo de Israel. Em João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E o versículo 57 diz: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também de quem de mim se alimenta, por mim também viverá. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Então, se você se alimenta de Jesus, vamos conjecturar aqui, você recebe nutrientes espirituais para a sua vida espiritual. Você não sofre de inanição, porque você se alimenta sempre, assim como você tem um horário para o café da manhã, para o almoço, para a janta, cafezinho da tarde, cada um tem sua rotina. Você também precisa ter horários para você se alimentar da palavra de Deus, irmãos, porque senão o seu corpo espiritual vai se enfraquecer. Então, Jesus é comparado como o maná do deserto. Aí nós vamos ver aqui, Deus enviou Jesus. Jesus é o sustento. E o sustento é a palavra de Deus. João 3,16, que todos conhecem, porque Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nesse mesmo capítulo de João 6, se vocês lerem, ele é bem extenso e é muito interessante esse capítulo, vocês vão perceber que Jesus fala que nós devemos comer da carne dele e beber do sangue dele. Não é literal, tá? Não é literal. É uma simbologia que Jesus diz ali. Ele fala que para você fazer parte, ser discípulo dele, ser um seguidor dele, você precisa fazer parte do que ele faz. Você precisa ser como ele. Você precisa se envolver com ele. Isso é comer do corpo e do sangue e beber do sangue de Jesus. E é interessante notar que no deserto, depois do maná, que é o pão que descia do céu e alimentava o povo de Israel, Deus ainda, por muita misericórdia, porque o povo de Israel reclamava demais, enviou codornas, enviou carne para o povo, para satisfazer eles. Olha como Deus é bom, né? No meio do deserto, Deus envia pão, aí o povo começa a reclamar, aí Deus vai lá e manda as carnezinhas lá para eles. Então, Jesus é considerado como o alimento para as nossas vidas. Jesus é a palavra que nos alimenta, aleluia. E aí a gente falou sobre a inanição, que é esse problema todo que acontece no nosso corpo por muito tempo sem se alimentar. E o que é uma inanição espiritual, irmãos? Deus já providenciou o sustento, Jesus é a palavra. Aqui,
há um banquete espiritual. Ah, mas o culto não está muito no shu. Não precisa estar no shu, no shabas, para você se alimentar da palavra de Deus. O alimento espiritual está aqui, há um banquete. O que você precisa fazer? Ir até esse banquete, comer da comida que ele te dá. Isso é que vai te sustentar. Os crentes que não se alimentam ficam fracos. Eu conheço muitas pessoas. Eu estou na igreja desde quando eu nasci. E ao longo da história da Shalom, e de outras igrejas também que a gente ouve falar, de alguns amigos, pastores e não sei o quê. Gente, os crentes que menos se alimentam da palavra de Deus são os crentes mais instáveis na obra de Deus, na família, nos relacionamentos, e aí por aí vai. Porque esses crentes sofrem de inanição espiritual. O corpo espiritual enfraquece porque não absorve os nutrientes espirituais necessários. Quem não lê a Bíblia, despreza o próprio Deus. Isso é muito forte. Quem não estuda a palavra de Deus, despreza o próprio Deus. Ah, eu amo ao Senhor. E Jesus disse, se você me ama, você obedece os meus mandamentos. Ah, eu amo louvar ao Senhor. Se você me ama, você tem que obedecer os meus mandamentos. Mandamentos, olha como tudo se completa. Jesus não fala simplesmente minhas palavras, não, é meus mandamentos, a Bíblia, que já foi dada a nós como alimento. Quem não lê a Bíblia tem problemas com santificação. Sabe por quê? Jesus, na oração aos discípulos, na oração ao Pai em relação aos discípulos, antes dele ser crucificado, quando ele estava reunido com os discípulos, ele orou assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o que o salmista disse lá em Salmos? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, irmãos, isso é um confronto para nós. Os crentes que não se alimentam da palavra de Deus têm um problema com santificação. Eles não conseguem se santificar. Quem não lê a Bíblia não se sustenta nos dias maus. Amém? E aí o segredo para você viver uma plenitude de vida com Deus é você praticar. Diga comigo assim: eu preciso praticar o que eu ouço. Você precisa praticar. Jesus, lá em Mateus 7, voltando para o versículo base, ele diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aí eu pergunto para vocês: é necessário só ouvir? Não, é necessário você praticar. Se você for numa faculdade, não adianta nada para a sua profissão se você não colocar em prática o que você aprendeu. Se você for para qualquer curso que você for fazer, profissionalizante, algo mais técnico, algo mais prático, se você não colocar em prática aquilo que você aprendeu, mesmo em teoria, não vai adiantar, irmãos. A igreja, a vida com Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus é como um curso para nós, é como algo que é distribuído, um ensinamento, e aí vai fazer diferença na sua vida se você sair da porta para fora e colocar em prática aquilo que você aprendeu aqui na igreja. Amém? Então, praticar a palavra de Deus é construir a vida na rocha. A Bíblia nos molda a sermos crentes maduros e adultos. Abre, por favor, em Efésios 4, 14, por favor. Eu vou precisar ler aqui no telão, porque eu não coloquei aqui o versículo inteiro. Efésios 4, 14. Tá sem? Ah, já foi? Tem como voltar um? Coloca no 13. Pronto, aqui. Até que todos alcancemos a unidade na fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade... Opa, volta. E cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Congela nesse aqui. Esse capítulo aqui tem pontos importantíssimos. Efésios é um livro que mudou minha vida. Até que todos, Deus quer que todos alcancem alguma coisa. Vamos ver o que é. Alcancem
a unidade na fé e do conhecimento do Filho de Deus. Como que a gente alcança a unidade na fé, irmãos? Conhecendo Jesus. E como que a gente conhece Jesus? Na palavra de Deus. Amém? E cheguemos à maturidade. Olha que interessante. Ele fala que ele quer que a gente alcance a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus, e tem um destino. Olha só. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Congela nesse versículo aqui. João 10:10, não precisa pôr, deixa aqui. Olha o que Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Plenitude e abundância são palavras que andam juntas. Por que andam juntas? Porque Jesus disse, ele prometeu que se nós andássemos e seguíssemos os passos dele, nós viveríamos uma vida abundante. Mais para frente a gente vai entender isso. Então, o apóstolo Paulo aqui fala sobre atingir a maturidade. Irmãos, o crente só atinge a maturidade conhecendo a Jesus na palavra dele. Amém? Então, se você não quer ser como uma criança espiritual, aí vocês podem colocar no 14, por favor. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por causa de vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Congela nesse versículo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Vocês já perceberam, quem tem filhos pequenos aqui, já tiveram, vocês já sabem como é criança. Criança se distrai muito fácil. Criança tem um brinquedo aqui agora, estou jogando aqui no tablet. Se você chegar com um brinquedo mais interessante, ela se distrai, esquece o tablet e vai para o outro brinquedo. Se chegar uma outra criança com um brinquedo mais legal ainda, ela vai abandonar o tablet, vai abandonar o brinquedo que deu para ela e vai para o terceiro brinquedo. Uma instabilidade na atenção que ela tem, e isso é normal dentro da fase dela. Não é normal quando nós atingimos uma idade e não conseguimos nos concentrar. Vamos para o trabalho e temos problema de atenção, e assim, problemas severos de atenção. Não é muito legal um adulto chegar aqui na igreja e não conseguir se concentrar, ficar distraído ou ficar olhando para lá e para cá. Irmãos, nossa vida espiritual com Deus é um espelho disso. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o propósito é que não sejamos mais como crianças. E aí eu gostaria que vocês entendessem onde eu quero chegar. Porque uma criança espiritual, essa metáfora que o apóstolo usa, essa criança espiritual, ela é levada para lá e para cá por qualquer vento de doutrina. Sabe o que é algo interessante para vocês entenderem? Talvez você foi alcançado por Jesus por causa de uma cura, por causa de algum milagre, algo que Deus fez na sua vida que você precisava muito. E glória a Deus por isso. Mas, irmãos, curas, milagres, bênçãos de Deus, não é o que te sustentam na fé. Não é o que levam você à maturidade. Jesus te apresentou a vida dele pela cura que te deu. Aí agora ele te apresenta o sustento. Quando você é uma criança na fé, é normal você ouvir umas palavras bonitinhas que te aconchegam, que te deixa confortável, né? Um David Leonardo da vida. Ah, você é um fofo, você é um querido, um ursinho carinhoso de Jesus. Mas quando você atinge uma maturidade, irmãos, isso não serve mais. Isso não serve mais. São confrontos que tem que ser feitos, aprofundamento na palavra, porque isso vai te ajudar a ser um crente mais firme na presença de Deus. Agora, quando você quer uma palavrinha bonitinha, eu não posso dizer pelos outros pregadores daqui da Shalom, mas vocês já sabem como eu prego. Eu não fico massageando o ego. Então, se vocês esperarem isso de mim, não vai ter.
Mas eu posso te dizer uma coisa: se vocês colocarem em prática aquilo que Deus falou comigo lá no meu quarto, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida. Amém? Então, irmãos, o apóstolo fala sobre essa metáfora das crianças que são levadas de um lado para o outro. E aí é interessante a gente voltar para Mateus 7, que Jesus fala que o cristão firmado na rocha é prudente. Por quê? Vem ondas. Olha as ondas ali, ó. Vem ondas. O que são as ondas? De um modo bem prático no nosso dia a dia. Uma nova teologia que surge, talvez, que impressiona muitos. Um novo teólogo na internet que fala bonito, que aponta os erros de todos, e aí todo mundo fica impressionado com ele. Pode ser músicas que te levam a você pensar de outra maneira, pode ser qualquer ensinamento que venha como onda sobre as nossas vidas. Aí vem as categorias de crentes. Os crentes firmados na rocha, essas ondas vêm. Se for algo de Deus, permanece com ele. Se não for, se o crente não estiver firmado na rocha, firmado na areia, essa onda vai levar. E aí fica como Paulo disse, levado de um lado para outro pelas ondas. É qualquer vento de doutrina, qualquer coisa nova que aparece, ela se distrai. Ah, é um brinquedo novo aqui. Ah, tem outro brinquedo novo aqui. Ah, tem outro ali. Ela não sabe ser constante na presença de Deus. Essa é a característica de um crente que não conhece a Jesus, como o apóstolo Paulo disse, dentro da palavra. Amém? E aí, voltando para o versículo anterior ali, que diz que fala sobre plenitude de vida, os que praticam a palavra sabem o que podem desfrutar da palavra, e é tudo. Jesus nos diz que é vida em abundância. Então, os crentes que sabem desfrutar da palavra de Deus, eles sabem fluir nos dons espirituais, irmãos. Os crentes que se aprofundam na palavra de Deus, eles têm experiências com Deus. Não estou falando de movimento, estou falando de experiências que mudam a sua vida e mudam a vida dos outros ao seu redor. São os dons espirituais que Deus, que está escrito lá em Coríntios. Os crentes que desfrutam da palavra de Deus, dessa plenitude, eles sabem das promessas de Deus em relação a milagres e curas que podem acontecer na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Os crentes que se aprofundam na palavra de Deus, eles podem desfrutar em abundância de uma vida financeira boa, de uma vida financeira onde ele não fica passando perrengue a vida toda. Porque a palavra de Deus tem muitos versículos, muitos capítulos, que nos ensinam a ser crentes mais organizados, até financeiramente. Os crentes que se aprofundam na palavra de Deus, eles têm uma plenitude até mesmo na criação dos filhos. Porque a Bíblia fala muito sobre a criação dos filhos, sobre família, fala muito sobre casamento e muitas outras bênçãos que Deus prometeu para nós. Então, só pode desfrutar disso aqui se nós nos aprofundarmos na palavra dele. Amém? Os crentes que se aprofundam na palavra dele, na palavra de Deus, são crentes que sabem quais são as promessas que Deus tem para a vida dele e caminham sobre ela. Têm convicção da sua identidade e não duvidam do que Deus chamou elas para serem. Os crentes que se aprofundam na palavra de Deus vencem pecados e vencem o próprio diabo. Porque o diabo lá no Éden enganou Eva, distorcendo o que Deus falou. Quando Jesus foi para o deserto levado pelo Espírito, Satanás foi lá também usar a palavra de Deus para tentar enganar o próprio Filho de Deus. Se és mesmo filho de Deus, faça isso. Se és mesmo filho de Deus, faça isso. Se és mesmo filho de Deus, faça isso. Jesus, por causa do conhecimento que ele tinha, ele não duvidou da identidade dele. Se és? Como assim se és? Eu sou o Filho de Deus. Satanás vem diariamente, irmão, sobre as nossas vidas. E se nós não estivermos firmes na palavra, Satanás vem, se és mesmo Filho de Deus, como um sussurro no nosso ouvido, na nossa mente, e a gente fica, será que eu sou? Será que Deus me ama? Será que alguém aqui já pensou isso? Porque antigamente eu pensava isso. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus tem um propósito para a minha vida? E não, Deus não quer que você seja assim.
Deus quer que você seja constante na presença dele. Se és mesmo filho de Deus, não, eu sou filho de Deus. Sai daqui, Satanás, para de me tentar. E é assim que os filhos de Deus, firmados na palavra, se vivem. E qual é a conclusão de tudo isso? O segredo para uma vida abundante em Jesus é praticar os seus mandamentos. Quantos querem ser abençoados por Deus aqui? Todos nós queremos ser abençoados por Deus. Mas aí você me pergunta, por que tem alguns crentes que não são? Provavelmente é porque não vivem em cima, eles não fundamentam a vida dele nas promessas que Deus tem para eles na palavra. Tiago disse: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. E no versículo 25 de Tiago 1, olha que interessante que ele diz: e este será bem-aventurado em tudo o que realizar. Meu Deus, a Bíblia é um complemento de muitas coisas. Por que ele fala sobre ser bem-aventurado em tudo o que realizar e fala de ser praticante e não apenas ouvintes da palavra? Porque o crente ele só descobre uma vida abundante em Deus quando ele pratica a palavra de Deus. Quem vive da palavra de Deus não tem uma vida infeliz. Irmãos, não tem. Porque ele se contenta com aquilo que Deus deu para ele e sabe que Deus pode dar mais. Porque ele é abençoador. E para finalizar aqui, quem tem uma vida firmada na rocha que é Cristo, não se abala com as circunstâncias. Eu gostaria de orar com vocês, porque eu disse tudo isso aqui, irmãos, e muitas vezes você talvez olhe para mim e fale assim: Gé, mas você não está entendendo a minha realidade. Você não está entendendo o que eu estou vivendo. E talvez eu não sei realmente o que você está vivendo. Mas a Bíblia tem promessas para a sua vida, irmãos. Você não precisa sofrer com coisinhas que muitas vezes a vida te impõe. E mesmo que venha, se você tiver com seu coração firme na rocha, isso não vai te abalar. Veio doença sobre a sua vida, irmãos, Jesus é o médico dos médicos. Estou com um problema psicológico, irmãos. Eu sempre digo isso, Jesus é o psicólogo dos psicólogos. O melhor psiquiatra que existe é Jesus, que cura tudo. Ele vai direto aonde o homem às vezes não consegue ir. Ele vai a fundo naquilo que a gente não consegue fazer. Gé, mas eu estou passando por problemas financeiros. Irmãos, Deus é o dono da prata e do ouro. A palavra diz que Ele não deixa o justo passar fome. A palavra diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Se você estiver passando por dificuldades, sabe o que a Bíblia nos ensina? Peça ao Senhor. Deus, eu preciso de um aumento de salário, eu estou apertadíssimo financeiramente. Irmãos, peça, sejam ousados. Deus é o seu Pai. E Ele, sendo um bom pai, Ele não vai te dar coisas ruins. Só que Jesus disse: peça. Você já pediu muitas vezes? Jesus ainda ensina: insiste mais, peça mais, bata na porta, insista. Vai chegar uma hora que você vai estar preparado e o Senhor vai te dar a bênção que você precisa. Amém? Então, eu digo tudo isso aqui. E se você estiver passando por uma dificuldade muito difícil, o conselho que eu te dou é esse: se aprofunda na palavra de Deus, se aprofunda no relacionamento com Deus, que se você se aprofundar e firmar sua vida na rocha que é Jesus, mesmo que venha, porque Jesus não prometeu uma vida sem problemas, mas mesmo que venha, você não será abalado. Amém?